Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Nossa, que calor, hein? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o FGAA, o Fiagro da FG. Mais um mês acompanhando aí, o relatório agora de agosto de 24. Mas aí é o primeiro, acho que é o primeiro Fiagro que eu já trago com essas questões das queimadas, né? Não sei se eles fizeram esse vermelho aqui para dar uma representatividade sobre isso, né? Não sei se acho que não tem muito a ver. E é um Fiagro, como vocês sabem, majoritariamente do setor sucro-alcooleiro, e eu queria ver o relatório dele porque ele tem muita coisa de cana-de-açúcar, e São Paulo foi um dos estados que mais sofreram com a questão de queimadas, né? Bom, vamos lá. Venda de 15 milhões de um CRA da Alcoeste, com fechamento de taxa, maior concentração em uma única devedora, reduzida de 17% para 14%, isso é muito bom, você diminui o risco do fundo. Alocação de um fundo atingido 102%, na verdade aqui a parte de, ele tem um pouquinho de compromissada, né, 2%, guidance de pagamento mesmo do mês passado, 10,5 centavos, manutenção do perfil de risco conservador. Porém, aquilo que eu sempre falo, né, que eu não vou deixar de falar, para mim essa taxa de performance é pornográfica. 10% sobre o QCD, 100% do CDI é muita sacanagem. Tinha que ser uma taxa mais, tinha que ser um benchmark mais agressivo, né? O FG. É pornográfico isso. Aqui o fundo pagou 10 centavos, rentabilidade de 1,09, 52 mil cotistas. É um dos Fiagros ainda que não se recuperaram. Vocês viram os vídeos passados aí, o XPCA, KNCA, que se recuperaram. O FG ainda não se recuperou. Ele está com um deságio aqui, né, de cota mercado 8,80, valor patrimonial 9,60. Bom, sobre o panorama, foi observada a redução do volume de cana de colhida no comparativo com o ano anterior, principalmente nos últimos 15 dias de agosto. O processo de colheita tem algumas boas práticas, como limitar a velocidade de colheita para evitar prejudiciar a soqueira de cana-de-açúcar para o ano seguinte. Pessoal, para quem não conhece cana-de-açúcar, você para ser bem simples resumido, você pega lá aquele pedaço de cana-de-açúcar e planta. Essa soqueira, ela vai durar normalmente de 3 a 4 safras, de 3 a 4 plantios. Então plantios, né? Você coloca ela, planta, e aí você colhe a cana, ela continua lá, dá, e aí depois você tem que trocar. Então, e aí você tem que fazer um manejo para poder não ter problema para a próxima safra do ano seguinte. Analisando um pouco mais dos dados, julho de 24 houve uma redução do volume de cana de 6,3%, porém a área colhida foi de 1,10 milhão de hectares, montante 6,8 superior a julho de 23. Agosto foram processadas 377 milhões de cana, aumento de 4,8 em relação à safra de 23 e 24. Para os próximos meses, devido ao menor nível de produtividade esperado, haverá uma redução do volume de cana processada em comparação com o mesmo período da safra anterior. Agora vamos falar sobre os incêndios, né? Eles fizeram um comentário falando sobre a questão dos incêndios, né? Eu quero alegar, eles até fizeram um comentário, até porque por ser um fundo que tem a exposição em cana-de-açúcar em São Paulo, eles acho que fizeram sentido eles prestar esse esclarecimento. Mas o importante é que nenhuma usina investida do fundo foi afetada de forma relevante. Então isso é importante, então não tivemos esse ponto aqui de problema. E aqui, pessoal, um ponto importante que eles mencionaram e que me lembrou da época de faculdade. É importante mencionar que a queima da cana-de-açúcar já foi uma prática comum no passado, utilizada pelas usinas para eliminar a palha e facilitar o corte. Atualmente, na verdade, atualmente não, já há muito tempo, desde 2000, mas eu entrei na faculdade em 98. Pessoal, vocês não têm noção. Eu morava em Piracicaba. Piracicaba tem a Exalc e lá é uma região produtora de cana absurda, muito grande. Pessoal, vocês não têm noção quando iniciava as queimadas. Você tinha que fechar a casa toda, isso a cidade inteira, porque senão a casa virava cinza, era pura cinza. Nossa, terrível. Porque o que o pessoal faz? Pessoal, assim, para cortar a cana ela tá ali e tem muita palha. Então, dificulta o processo para cortar a cana manualmente, porque você se machuca, tem muito bicho. Então,
O que que faz? Queima a cana toda, queima o canavial para queimar toda essa palha e depois vem a colheita. E também a queimada acaba diminuindo o percentual de açúcar da cana, mas isso não é relevante. Mas isso foi proibido na época lá, eu estava na faculdade quando isso aconteceu, mas era terrível, pessoal, terrível. Eu deixei marcado isso aqui, porque quando eu li isso, eu lembrei, veio tudo na memória essa época de queimadas, né? Então, e eu lembro que a gente tinha uns trotes na faculdade, na verdade lá na Exalc chamava ralo, né? Que era pros novatos na faculdade, que a gente chamava de bicho lá na faculdade, que tinha uns trotes que você andava. Você era vendado, aí levava todo mundo, todos os calouros, né, pro meio do canavial e largava lá no canavial e a gente tinha que voltar a pé para chegar para aula no dia seguinte. Isso dava mais ou menos uma caminhada de uns 20, 30 quilômetros do canavial até o centro da cidade. Inclusive, isso tem até matéria, se vocês procurarem no YouTube, procurem trote na Exalc nessa época aí de 2000, vocês vão ver que era um dos trotes mais violentos da época, né? Saiu até uma reportagem no Fantástico e tudo. E eu lembro nitidamente de estar em canavial com a cana queimada, né? Isso era até bom, porque era fácil para você enxergar. Assim, só eu deixei marcado que isso foi uma volta ao passado. Então aqui os focos de incêndio mostrando que 24 os focos eram bem maiores, aqui depois em 31 já pontuais, então diminuiu, isso é bom. Mas o importante é que não afetou o fundo. Outro aspecto vale ser destacado é o impacto que as notícias de incêndio geraram preços futuros no açúcar, aumentaram cerca de 7%, obviamente isso é normal acontecer, mas já volta ao normal. Em relação ao álcool, a ANP divulgou dados de vendas de combustível, as vendas de etanol hidratado continuam elevadas, aumento de 48% em relação à safra anterior, considerando os 4 primeiros meses da safra, representa um aumento de 47%. Então isso é bom também para o setor. Parte de milho, né, que já está na segunda safrinha, nem vou falar muito isso porque a gente vai falar mais de outros fiagros, né? Aqui o foco é cana de açúcar, tá? Bom, que mais aqui? Vamos entrar no parte aqui a parte do fundo. Ó, pudemos observar efeitos positivos das estratégias adotadas pela gestão, contínua maturação da carteira e geração de resultados positivos. Estruturações de crédito estão em andamentos e os resultados das vendas dos títulos continuam contribuindo para o ganho de capital. Então aqui, pessoal, só um ponto para vocês verem que o fundo vem performando bem. Aqui eles falam sobre as movimentações, né? Venda de 15 milhões do CRA ao Coeste, como a gente falou lá no início, realizada com sucesso em relação à taxa inicialmente alocada pelo fundo. Essa venda contribuiu com ganho de capital para a redução de concentração do fundo em alocações nessa devedora, que caíram de 17% para 14%, ou seja, é importante você diminuir a exposição, né? Ainda considero alto 14,2%. Bom, o que mais aqui? Acho que era só isso, né? Fizemos alocação em CETRAN. Em setembro esperamos concluir uma nova alocação também originada e estruturada pela FG. A devedora, aqui é um ponto positivo, né? Que a devedora Osilins, que representa 7% da carteira, teve uma evolução do seu rate pela Standard & Poor's de A para A+, que é a alocação por rate interno que eles fazem, né? Diferentemente do Snag, que contrata a Serasa para fazer isso. Ativos alocados, a Alcoeste, né? 14,2 é o maior e diminuiu esse mês. Aqui o setor, por isso que eu friso no sucro alcooleiro, né? Sucro energético, 65% da carteira. A estimativa de 10,5 e eles falam que deve ficar até o final do ano nesse pagamento, o que dá equivalente a CDI mais 3, um baita de um retorno. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Acho que não tem mais nada pra gente falar dele. Assim, foi uma volta ao passado quando eu vi isso, né? Foi bem bacana. Mas aí, mais um mês acompanhando. Eu bato sempre nessa taxa de performance, pra mim é meio absurdo. Mas é isso aí. Tem bastante gente que gosta desse fundo pelos comentários que eu vejo, que gostam desse fiago. Queria que você deixasse a sua opinião aí sobre o FGAA, se você tem em carteira, e o que você acha desse fundo aí, beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.